Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui de volta nessa tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Lembramos que nós estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, em Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela radiobrasilespírita.com.br/site rede. Sempre lembramos da importância da participação de vocês. Essa interação enriquece os nossos programas. Vocês podem estar enviando perguntas, dúvidas ou mesmo algum comentário através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Pode também ser através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Vai estar passando aqui na sua tela, pode anotar com calma. Ou também essas perguntas podem ser enviadas através do site da radiobrasilespírita.com.br. Reservamos sempre alguns minutos no final do programa, no último bloco, para então responder algumas das perguntas que nos chegam. Lembramos sempre, meus amigos, que o nosso programa ele tem uma proposta universalista. Sempre vamos estar aqui com temas diferenciados, porém a gente sempre diz, né, a essência é sempre a mesma, são os ensinamentos trazidos aí pelos nossos maiores, sempre baseado aí, focado numa consciência crística, os ensinamentos de uma consciência crística, ou seja, esses ensinamentos que nos chegam, que tem como fonte aí o nosso Criador. Falamos sempre de ciência, filosofia, religião, falamos do espiritismo, do espiritualismo, procurando reflexões dentro desses ensinamentos para encontrarmos aí juntos, né, nesses nossos encontros, caminhos um pouco mais suaves nessa nossa jornada terrena. Não temos a pretensão nenhuma de dizer qual é o caminho certo, ou se é esse ou se é aquele caminho, apenas refletimos. Toda a base da nossa reflexão é em cima desses ensinamentos, e como são espíritos já de inteligência espirituais muito elevadas, espíritos que já superaram, né, esses apegos, esses desejos, né, esses anseios humanos, a gente tem muito aí a aprender com eles. E como sempre procuramos, né, a felicidade, a harmonia em nossos corações, esses ensinamentos com certeza irá nos ajudar. E sabemos sempre que os nossos temas temos como base, pilares, alguns pontos, alguns tópicos que sem eles dificilmente conseguiríamos as respostas, né, para todas essas adversidades que nos chegam. Nós somos espíritos, somos imortais, somos regidos por leis divinas. Então acreditamos e pautamos aqui as nossas reflexões dentro da imortalidade da alma, né? E consequentemente acreditamos que todos que estão aí participando do programa, ou seja, quando essa mensagem chega, é porque na verdade já estamos preparados aí para poder modificar um pouco mais os nossos pensamentos e sentimentos para, consequentemente, vivenciarmos esses ensinamentos aqui no plano físico. Na semana passada, nós falamos sobre Tao Te Ching, Lao Tse, né? Falamos aí a alegria do dever, falamos desse livro que revela Deus, o Tao, né? que é o caminho, que sempre estamos falando aqui sobre a lei da evolução, sobre o Dharma da cultura indiana, que é esse caminho que nos leva de volta ao nosso Criador.
Nós aqui estamos regidos por leis, e essas leis vão ajustar a nossa estada no plano físico para que sempre nos alavancar, né, para chegarmos aí a esse objetivo. Então, o tal e o T são exatamente essas sombras, né, as circunstâncias que são apresentadas a todos nós aqui em Terra, os instrumentos para que possamos ultrapassarmos essas dificuldades e continuarmos firmes aí no nosso caminho. Um grande ensinamento, como sempre falamos aqui, todos os assuntos, os ensinamentos, as elucidações que abordamos aqui são de momentos diferentes, de situações, territórios, cidades, localizações, países diferenciados, mas com a mesma essência. A essência de seguirmos aí em direção, voltarmos aí de onde viemos, né, ao nosso Criador, nos tornarmos uno. Hoje o nosso tema é o domínio da natureza inferior e a libertação do eu superior. Reparem, e sempre comentamos a respeito da sequência, né, dos ensinamentos dentro dos nossos temas aqui no programa. A semana passada, como falamos, abordamos alguns assuntos, alguns ensinamentos de Lao Tse para nos manter firmes nesses caminhos mais sacralizados. Hoje nós vamos falar um pouco do domínio da natureza inferior e da libertação desse eu superior. Ou seja, para que possamos nos manter firmes, para que possamos firmarmos os nossos passos nesse ideal, onde queremos chegar, nós precisamos ter em mente, fixar no nosso plano mental o que queremos de fato, para que possamos conseguir vivenciar esses ensinamentos aqui no plano físico. E aí precisamos dar solidez a esses nossos conceitos e ter bem firmado no nosso plano mental por quê? Por que acreditar em Deus? Né? Por que voltar a nossa atenção e sermos fiéis às leis divinas? Por que buscar o reino dos céus, que depois tudo mais virá por acréscimo? Precisamos dessa definição. Precisamos saber, ter bem definido quem somos de fato. Porque quando não temos isso bem definido, quando não organizamos os nossos pensamentos de acordo com essas leis, com essa arquitetura divina, com esse propósito do projeto Terra, consequentemente não vamos encontrar o caminho. As dificuldades vão se fazer cada vez mais presentes. Não vamos conseguir organizar os nossos pensamentos para administrar melhor essa nossa estada aqui. Esse momento, essa dádiva divina nos concedida pelo nosso Criador. Sabemos que essa não é a primeira, não vai ser a última, vamos alternar entre os dois planos quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Então precisamos ter esses pontos bem definidos para que possamos discernir melhor o que fazer, para que possamos pautar os nossos dias, as nossas ações, pensamentos e sentimentos de acordo com essas leis divinas. São leis que vão se fazer cumprir independente da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas ilusões voltadas para os 5 sentidos. Eu quero, eu acho, eu penso. Então é importante para que
consigamos aí esse domínio dessa natureza inferior, ou parte desse domínio, sabemos que ainda somos muito imperfeitos, ainda erramos muito, ainda escorregamos muito, nos deslizamos muito, perdemos muito a concentração nesse foco divino, porque os chamados, os aparatos da doutrina material têm uma força muito grande. E como já aí há muitos viemos sendo a nossa mente, a mente dos desejos, a mente física, ela vem sendo administrada para o ter, né? Consequentemente, não focamos muito no ser. Daí as grandes dificuldades. Desde criança, que as influências da sociedade, as influências dos familiares, do sistema humano, né, dos desejos, para atender os desejos materiais, vem influenciando muito, tomando muito espaço dentro da nossa mente. E essas mudanças não se fazem no estalo de dedo. Essas mudanças, elas necessitam, elas precisam de pré-requisitos. Primeiramente, mudar o conceito. Sabermos e termos bem definido o que viemos fazer aqui. Quais os nossos propósitos, os objetivos, o que acordamos antes de aqui chegar, o que devemos manter alimentado durante essa nossa estada no plano terreno, que são esses propósitos de evolução espiritual. Tirarmos um pouco das impurezas que ainda se fazem muito presentes. Somos luz, somos brilho. E esse brilho, essa luz está ofuscado pelas nossas paixões terrenas, pelas ilusões que o plano físico, que a matéria nos apresenta. Precisamos ter bem definido isso. Tudo que se faz presente nos nossos dias tem um porquê. E esse porquê, dentro desses propósitos divinos mais sacralizados, aparecem como tudo que nos chega são instrumentos para um trampolim, para a nossa evolução, um instrumento de aprendizado, uma dádiva divina para nos ajudar a lapidar a alma, para ficarmos sempre atentos, para não vivermos os acontecimentos da vida, e sim provas. Temos que ter isso em mente. São provas que nos chegam a todo momento. E chegamos ao finalzinho do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo já já. Voltamos para o segundo bloco. Não saia daí. Bom, voltamos aqui para o segundo bloco
do nosso programa. Lembramos sempre da importância da participação de vocês. Podem enviar perguntas, dúvidas, comentários, os endereços vão estar passando aqui. E hoje o nosso tema, domínio da natureza inferior e libertação do eu superior. Como abordamos sempre aqui nos nossos programas, nos ensinamentos trazidos pelos nossos maiores, por espíritos que já superaram esse apego, esses desejos rasteiros, a gente tem aí caminhos, a gente tem aí elucidações, informações, para que possamos ter um domínio maior dessa nossa natureza inferior. Ainda agimos muito com o instinto. O instinto ele tem uma importância muito grande, mas é preciso, hoje nós já temos a inteligência, precisamos organizar melhor isso para administrar melhor os nossos instintos. Quando rasteiros, quando voltados, quando atendendo aos chamados mundanos, dificilmente vamos conseguir um domínio maior sobre ele. Quando nós estamos aí, temos gerações atuais que não têm precedentes para tudo, né? Todo esse aparato, esse chamado material que vem acontecendo nos nossos dias, todos os conflitos, as adversidades, a insegurança, as guerras, todas as adversidades que nos chegam, nós, se não tivermos precedentes, se não tivermos uma explicação, se não transcendermos os nossos entendimentos, se não sairmos unicamente dos conceitos materiais, consequentemente, vamos não dar solidez na nossa fé. Não vamos acreditar que existe aí uma força divina organizando, administrando tudo isso. Nós sabemos que estamos no momento de transição. É um momento em que acenderam-se as luzes, é um momento em que toda a humanidade vai mostrar suas caras. Não dá mais para esconder embaixo do tapete. É um momento que vamos ter que externar quem somos de fato, o que temos no nosso coração. Jesus já nos dizia, né? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E aonde está o seu tesouro? E o que vemos, o que presenciamos, é que a humanidade, na grande maioria, faz análises, conceitos errados de tudo que se apresenta. Errados ou voltados para os parâmetros materiais. Esquecem que há uma arquitetura divina administrando tudo isso. Há um projeto terra. Há leis universais parametrizando esses acontecimentos que nos chegam. Precisamos ter olhos de ver, não deixar que esse ruído entre nos nossos ouvidos, ignorando a situação, a organização da situação. Porque quando não temos esses parâmetros, esses olhos de ver, não conseguimos entender o que acontece ao nosso entorno, principalmente nesse momento de transição. Estamos em provas, em expiações, ainda somos muito imperfeitos, ainda erramos muito, somos imperfeitos. E quando não conseguimos entender tudo isso, deixamos aflorar dentro dessas análises enganosas
ilusórias que fazemos dentro de uma visão puramente no plano físico, vamos perdendo a paz interior, vamos desarmonizando a nossa essência, o nosso coração. E aí acabamos que trazemos para o nosso dia a dia conflitos internos. E não haverá um mundo melhor se não houver homens melhores, como diz Paul Bruton. Precisamos organizar melhor os nossos pensamentos, pautar as nossas atitudes dentro desses preceitos mais sacralizados. Nada está fora do lugar. Tudo está no seu momento certo, na hora certa. E para que a gente consiga um controle maior, um domínio, podemos conseguir um pouco mais à frente, precisamos de uma estrada aí a ser seguida. A natureza não dá saltos, mas o quanto mais estivermos atentos ao que nos atrai, aonde direcionamos as nossas vibrações, as nossas energias, se muito inferior, se muito rasteiro, atendendo muito ao plano rasteiro, se estamos atentos a isso, se paramos, analisamos e começamos a voltar um pouco a nossa atenção para os nossos propósitos divinos, consequentemente vamos conseguir administrar melhor tudo isso. Não trazer todo esse barulho externo para dentro, para o nosso coração. Porque isso vai gerar conflitos, aflições, medos, sofrimentos, dor, angústia, depressão. E aí é como se fosse um buraco cada vez mais profundo, mais difícil de sair. Vai criando-se um lamaçal ao entorno, complicado para sairmos. E acabamos que influenciamos com essa negatividade, com esses conflitos, com essas análises enganosas, com essa vida falsa, a todos que nos cercam, a todos que fazem parte, que estão ao lado, divinamente colocado pelo nosso Criador para nos ajudar na nossa evolução. E acabamos levando essa situação, essa análise ruim, enganosa, na contramão, para dentro de nós e, consequentemente, para todos aqueles que convivem ao nosso entorno. E a recíproca é verdadeira, ou seja, quando abrimos as janelas, as portas da nossa alma para essa luz divina, sacralizada, as coisas começam a ter um sentido maior. Vamos nos fortalecendo, vamos harmonizando um pouco mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por isso, quando falamos inicialmente, por que devemos acreditar em Deus? Por que devemos aumentar cada vez mais, dar solidez à fé no sagrado, no divino? Deus é causa primeira de todas as coisas. O Espírito de Verdade foi nos passado por Allan Kardec, essa posição, essa definição do Espírito de Verdade. Inteligência suprema. Quando começamos a sintonizar, a abrir, a canalizarmos essa luz divina para o nosso interior, vamos organizando melhor os nossos pensamentos, os nossos conceitos, dando base
dando solidez às nossas atitudes. E aí vamos organizando melhor a administração dessa nossa natureza inferior. Vamos nos distanciando um pouco ou sobrepondo as nossas vontades, os nossos desejos mundanos, mais rasteiros. Vamos sintonizando melhor em nossos corações e mente essa harmonia da vida. Falamos aqui de Mabel Collins, né? Ouça a canção, ouça a harmonia da canção da vida. Ela tem algo a te dizer, a nos dizer. E quando abrirmos as portas para receptar, consequentemente, vamos ouvir, sentir, vivenciar essa harmonia da vida. Nada está fora do lugar, está tudo dentro do seu devido lugar. Tudo se faz necessário, independente de quando e onde as situações e como as situações aconteçam. Não podemos deixar que, por mais que não concordemos com determinadas situações, não podemos deixar que ela nos traga aflição, nos tire a paz interior, porque aí vamos desarmonizar os nossos dias e, consequentemente, não vamos vivenciar esses ensinamentos. Se Deus é causa primeira, seja feita a vontade de Deus. Os nossos desejos, nossos medos, as nossas aflições vão ficando mais sacralizadas. As aflições não, mas os medos e os desejos. As aflições vão se distanciando, porque, consequentemente, as análises que vamos fazendo, elas vão cair dentro de uma realidade. Toda aquela parte enganosa, aquelas sombras, como nos diz Platão, né, no plano ideal, né, as sombras, o que chega aqui, que são as situações, né, como tal, são as situações, as sombras dos aparatos no plano físico, que são instrumentos para que possamos ultrapassar, usarmos como trampolim para alcançarmos um ponto mais acima, elevarmos um pouco mais a nossa consciência. Consequentemente, melhorarmos aí, sairmos dessa vida falsa, que a mente dos desejos mantém muito viva, e cairmos um pouco na mente espiritual, ultrapassarmos um pouco esses limites. Chegamos aí ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para o terceiro bloco. Não saia daí. Bom, meus amigos, voltamos então aqui para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Participem, mandem mensagens, dúvidas, comentários.
os endereços e o nosso número de WhatsApp vai estar passando aqui na tela, ou também através da rede radiobrasilespírita.com.br. Hoje o nosso tema, domínio da natureza inferior e a libertação do eu superior. Como falávamos no segundo bloco, precisamos abrir as janelas, né, as portas da nossa alma, do nosso interior, para receptar essa luz divina. Consequentemente, vamos precisar de alguns pré-requisitos. Precisamos das chaves para abrir essas portas, para que essa luz divina penetre, entre em nosso coração, faça parte da nossa existência no plano terreno. Sabemos que grande parte da humanidade, como diz os nossos maiores, ainda se encontram adormecidas, né? Se encontram distraídas dos propósitos em terra, de quem somos, o que aqui estamos fazendo, quais os nossos caminhos, quais os nossos objetivos. Consequentemente, a recíproca é verdadeira. Quando fugimos a esse caminho, o Dharma, o caminho da evolução, o Tao, de Tao Te Ching, quando fugimos a esse contexto divino, sacralizado, consequentemente vamos nos deparar com situações extremas, difíceis, complicadas, com a dor e com o sofrimento, que vem como um instrumento divino, uma dádiva, para que possamos nos alertar, despertar e voltarmos para esse caminho. É a lei da evolução. Vai se fazer cumprir, independe da nossa vontade. Ela não está aqui para atender os nossos desejos. Por isso nós precisamos fazer o necessário. Nada além. Nós temos, a vida nos oferece a cada momento, a cada instante, e nós, todos os instrumentos necessários para as nossas provas, nada vem fora do lugar, fora do momento, nada vem indevidamente, nada vem por acaso, e não somos vítimas. Precisamos sair dessa posição de vítimas. Essa posição de vítima, consequentemente, nos mantém apegados à natureza inferior. Não abre possibilidades para essa libertação do eu superior. Mabel Collins dizia que toda lágrima que cai não enxugue antes de saber qual é a origem, causa e efeito. Precisamos atenção a tudo que nos chega. Análise. A vida vai nos dar o que damos para ela. Precisamos organizar melhor as sementes que semeamos, porque os frutos nós vamos ter que colher. E quando não atendemos a esse conceito, quando não atentos a essas situações diante dos aparatos que a vida nos apresenta, consequentemente as nossas decisões são em cima daquelas análises enganosas. E aí vamos trazendo para o nosso interior aquela situação adversa. E não vamos chegar, não vamos conseguir abrir as portas para esse fluxo de amor divino. Porque, por mais que pautamos ou conceituamos como adversidades, por mais que conceituamos como injustiças, existe o bom para o bem do espírito, que vai se fazer acontecer. A nossa visão ela é limitada, ela é muito voltada para aquele momento no plano manifestado. Nós não temos conhecimento do que se passou, nós não temos conhecimento mais aprofundado do que gerou aquilo ali. E como
as leis, elas vão se fazer cumprir na íntegra, são sempre dentro de uma justiça divina, elas precisam acontecer e vão se fazer acontecer. E aí, quando a nossa análise de tudo isso é deturpada, quando a nossa análise é falsa, só dentro daquele quadrado ali que estamos visualizando, consequentemente vai nos trazer aflição, vai desarmonizar o nosso coração e a nossa mente. Não vamos conseguir receber esse fluxo de amor para a libertação do nosso eu superior. Não vamos conseguir acessar a nossa mente espiritual para nos livrarmos ou para administrarmos um pouco melhor as nossas, a natureza inferior. Precisamos diminuir um pouco a quantidade de informações que os conceitos, os anseios humanos nos trazem a todo momento. E precisamos aumentar a qualidade da nossa estada no plano físico. De que maneira? Todas as informações, todos os conceitos, todas as definições, todas as ideias que temos, elas se complementam de alguma fonte. Ouvimos de alguém, ouvimos em uma mídia, ou lemos em algum lugar, num livro, no jornal, em alguma matéria, em alguma coisa. Complementamos essas informações com o que é nosso, com o que pensamos, com o que sentimos. E aí formamos as nossas ideias, os nossos conceitos. E vamos vivenciar esses conceitos. Se esses conceitos, se todas as fontes, se todas as minhas ideias, as minhas concepções, os meus entendimentos são materiais, consequentemente, a qualidade vai obedecer a essa fonte. E aí não tem respostas. Platão dizia que tudo que devemos pautar aqui no nosso plano, aqui no plano físico, nas nossas estadas, no plano terreno, precisam vir do alto. Precisamos sair um pouco, fugir um pouco às sombras, captar a essência do plano ideal. Precisamos das ideias espirituais. Precisamos abrir mais espaço na nossa mente, no nosso coração. Diminuir um pouco desses aparatos, dessas informações que são feitos por análises enganosas, por uma vida falsa, efêmera, temporária, e organizar melhor isso para que, abrindo o fluxo maior para as ideias espirituais, para o que vem do alto, pautar as nossas atitudes e as nossas ações dentro desses parâmetros espirituais, consequentemente a gente vai estar abrindo espaço para essa libertação do eu superior. Vamos fortalecer um pouco mais a nossa fé, acreditarmos um pouco mais no nosso Criador, como causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Nós vamos buscar primeiro o reino dos céus, porque nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, quando aqui esteve, nos disse que tudo mais virá por acréscimo. Mas primeiro, o reino dos céus. Quando entramos na contramão desses ensinamentos, não vamos encontrar as chaves para abrir essas portas, para libertar esse nosso eu superior. Não vamos conseguir
nos libertar das amarras, das correntes que nos prendem nas cavernas, como nos ensinou Platão no mito das cavernas. E essas chaves, essas possibilidades estão em nossas mãos. Só nós podemos fazer. E aí vem a parte mais difícil, que é ficarmos frente a frente conosco mesmo e perguntar ou responder se queremos. Fazer essa libertação do eu superior significa abrir mão dos desejos, dos anseios, ou administrar melhor os desejos e anseios puramente materiais. Eles passam a não ser mais fim. O fim passa a ser mais sacralizado. O eu superior, ele tem um propósito de elevação, não horizontal, mas vertical. E todos os aparatos, os desejos, os anseios, as ilusões da matéria não podem ser fim. Se vierem, se estiverem nos nossos caminhos, não fugindo a uma concepção mais sacralizada, vamos utilizar o dinheiro, o poder, as posses, não escravizados, mas como um meio para essa alavancagem para o nosso fim. Nossa âncora vai estar firmada dentro de um propósito mais elevado. As nossas atitudes e ações vão estar pautadas nesses conceitos. Acho que chegamos aqui também, já, né, ao final do nosso terceiro bloco. Fazer um pequeno intervalo e voltamos para o quarto e último bloco do nosso programa. Saia daí, é rapidinho. Bom, meus amigos, voltamos aqui para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje. Lembramos que todos os nossos programas eles ficam disponíveis no nosso site, universocrístico.com, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook e também na redebrasilespírita.com.br. Portanto, quem quiser acompanhar os programas anteriores, quem ainda não participou, não viu, pode ir até lá, que eles estão disponíveis. Temas de hoje: domínio da natureza inferior e libertação do eu superior. Falamos aí, né, de alguns pontos, o assunto é amplo, vasto, mas alguns pontos que achamos importantes para pautarmos aqui nessas nossas reflexões. E para encontrarmos os caminhos, abrirmos aí
esse fluxo de amor divino vindos. Todos nós, quando aqui estamos, nós temos um propósito, né? André Luiz dizia que aquele que nos enviou à Terra está observando o que estamos fazendo. Todos, por mínimo que seja, viemos para deixar um rastro espiritual. Precisamos ter história para contar. E sabemos que o efêmero passa. O efêmero não conta. A contabilidade divina não pauta o transitório, a matéria. A matéria fica. Por isso precisamos atenção a isso. Que histórias vamos contar das nossas reencarnações ou reencarnações? Que estávamos atentos, que prestamos atenção aos ensinamentos mais sacralizados, vindos do nosso Criador? Ou que estávamos distraídos, de férias, atendendo aos nossos desejos mais rasteiros? Precisamos estar atentos a isso. Porque vai chegar um momento que nós vamos precisar contar essa história. Nós somos imortais. Essa passagem aqui no plano físico é 1 minuto, 1 segundo na nossa existência imortal. E temos um propósito. E vamos ter que responder, primeiro, para nós mesmos. Vamos ficar cara a cara conosco mesmo, dentro de uma realidade, e aí? Decepções? Arrependimentos? Os mestres nos dizem que se tem uma coisa que nunca vamos nos arrepender em momento algum da nossa existência, é pautarmos as nossas ações, atitudes, sentimentos e pensamentos dentro do divino. Justiça, harmonia, paz, caridade, fraternidade, amor ao próximo. Nunca iremos nos arrepender disso. E o quanto fazemos, o quanto de fato damos qualidade a essas informações que nos chegam. Sabedoria, segundo os nossos maiores, é pegar todas essas informações e vivenciar, levar para o dia a dia, pautar as nossas atitudes, as nossas ações com esses ensinamentos. Ah, mas ainda estamos muito distantes, ainda somos muito imperfeitos. E quando vai ser o momento? Chico Xavier tinha uma frase que ele dizia que se ele fosse esperar pela perfeição espiritual para agir na caridade e na bondade, ele estaria esperando até hoje. Precisamos mudar um pouco. Se as mensagens e os ensinamentos chegaram, e se acreditamos que existe uma arquitetura divina, sacralizada, não tem nada fora do lugar. Podemos. Somos capazes. Mas estamos tão habituados na posição de vítimas. Ah, eu não consigo porque as circunstâncias políticas, administrativas da minha cidade, do meu país, do meu estado não me dá condição. Ah, eu não consigo porque a empresa em que eu trabalho, eu não consigo harmonizar o meu coração. Eu não consigo porque os meus familiares, eu não consigo por causa da insegurança, eu não consigo. Sempre terceirizando. Sempre colocando para os outros uma culpa que é de totalidade nossa. Precisamos estar atentos. Não existe culpados lá fora. Internamente, precisamos administrar melhor isso. Essa posição de vítima, ela precisa ser analisada. Causa e efeito. Estamos colhendo o que plantamos. Nós somos consequências de nós mesmos. E se algo que está acontecendo, próximo ou distante,
direto ou indiretamente, não nos agrada, tira a nossa paz interior, precisamos analisar mais profundamente. Precisamos uma imersão nessas situações. É a única maneira de se ultrapassar esses caminhos. É fazendo bem essas provas. Primeiro entendendo e depois executando. E é muito mais cômodo, é muito mais fácil terceirizarmos, colocarmos a culpa no externo. Porque aí vamos nos colocar numa posição de vítima e assim vai se passando encarnações e mais encarnações e mais encarnações na escuridão. Krishna, nos ensinamentos a Arjuna, pautava bem isso, as intencionalidades. Qual a intenção? De ser vítima? De esconder o que realmente é de nossa responsabilidade? Estamos sempre responsabilizando terceiros. Reparem que isso é quase que um vício. E se responsabilizamos os terceiros para tudo na nossa vida, nós somos então irresponsáveis. Não assumimos essa responsabilidade com as leis divinas, com o nosso Criador, com as leis universais, com a nossa essência, com todos os guias, amigos, espíritos, anjos que nos cercam, nos ajudam, nos auxilia na nossa evolução. Estamos sendo falsos. Estamos vivendo, esquecendo o personagem, vivendo unicamente o ator nesse palco material. E protegemos tanto esse lado da matéria que ficamos totalmente embriagados por tudo isso. Damos tanta atenção. Khalil Gibran, em seus ensinamentos no livro O Profeta, quando perguntam pela casa, pela residência, tem uma frase bem profunda, que ele diz: vocês protegem tanto a sua casa, a sua residência, tantas trancas, tantos aparatos, protege tanto o seu, né? O que detém, o que você tem materialmente, o seu e o seu, né? Temos essa tendência. E o que você guarda dentro dessa casa? Tem valor de fato? Por acaso você guarda justiça, bondade, fraternidade, caridade, amor ao próximo? Ou os bens que dedicamos tanto, voltamos tanto a nossa atenção, vibramos tanto para poder guardar, para poder proteger, são materiais? São essas análises que precisamos estar a todo momento atentos para poder fazer. Para poder chegarmos aí, abrirmos caminhos para essa libertação do eu superior. Porque enquanto a mente, os pensamentos e os sentimentos estiverem rasteiros, Paulo de Tarso, né, já não dizia, enquanto estivermos voltados para o plano manifestado, voltando a nossa atenção, o nosso coração, mais nos distanciamos de Deus, mais difícil se fará essa libertação do eu superior. Portanto, precisamos estar atentos. O que guardamos tanto, o que voltamos tanto a nossa atenção, o que dedicamos tanto, né? Com chaves
e mais chaves, com todos os aparatos de segurança, guardamos ali realmente tesouros espirituais? Ou não? Ou a nossa única preocupação são os tesouros, os bens, as posses materiais? O quanto maior o quanto mais voltarmos a nossa existência, a nossa vida, ou tivermos como parâmetros o ter, mais distante vamos nos distanciando do ser uma pessoa melhor. Jesus já nos dizia, não há possibilidade de servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Precisamos fazer escolhas. Isso não quer dizer que nós precisamos do plano físico, precisamos de todos os aparatos da matéria, mas não sendo escravizado, não sendo conduzido no controle remoto, não como fim. Não voltarmos a nossa atenção e corrermos disparado em cima de um desejo da matéria em detrimento a alimentarmos esse nosso propósito maior para libertarmos esse eu superior. Isso, meus amigos, é que precisamos estar atento. Essas são as chaves para abrirmos as portas da nossa alma. E todos os mestres, todos os ensinamentos que aqui abordamos, às vezes parece até repetitivo, mas é para fixarmos mesmo. Porque precisamos diminuir a quantidade, não é isso? E aumentar a qualidade. Já temos muitas informações. Precisamos acrescentar nas nossas ideias, nas nossas existências, na nossa estada aqui no plano físico, esse lado mais sutil, essas ideias mais elevadas, mais sacralizadas. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa de hoje. Lembramos que todos os nossos programas podem ser revistos, vai estar passando aqui na sua tela, no finalzinho, o nosso site, os nossos telefones. É importante a participação de vocês. Inscrevam-se na nossa página no YouTube, vai até lá, participem, mandem mensagens. Interagir enriquece os nossos encontros. E acreditamos que na próxima semana vamos ter a volta do nosso amigo Luiz. Ou não. Eu preciso ver isso com a produção está avisando que não na próxima, na outra. Uma boa semana para todos. Não me recordo do programa da próxima semana, mas está lá no nosso site, vai estar também no nosso Facebook. Uma boa semana para todos, muita luz, muita paz, que estejamos sempre atentos a estes ensinamentos, a essas reflexões que temos aqui nesses nossos encontros para poder nos fortalecer nesse nosso caminho aí de libertação do eu superior. Um grande abraço para todos, uma boa semana e até o próximo sábado, no mesmo horário. Fiquem em paz.